Deus é capaz de nos oferecer. As boas notícias tão necessárias nesses dias tão complexos, tão difíceis, cheios de lutas. Já ouvimos alguns pedidos de oração de irmãos nossos, familiares, gente que conhecemos, que estão precisando, ó Deus, ouvir boas notícias, seus familiares. Ó Deus, nós agradecemos porque temos a Tua palavra em nossas mãos e podemos usufruir dela, de todos os benefícios da Tua palavra, da paz que excede o entendimento, da esperança que transporta desta vida para a eternidade e da certeza de que o Senhor sempre está conosco, nos dias bons e nos dias maus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Pedimos agora que o Senhor abençoe o presbítero Valdir, que o Senhor o conduza, que as palavras dele sejam palavras, ó Deus, orientadas e vindas de Teu Santo Espírito para os nossos corações. Abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa escola bíblica, continue a nos fortalecer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Valdir, está com você. Os irmãos estão vendo a apresentação? Sim. Amém. Sim, mas precisa colocar. Isso, precisa colocar nesse modo aí de apresentação. Isso, agora sim, Ok. Perfeito. Tá bom, muito obrigado, pastor. Então, a gente agradece inicialmente ao pastor Renato e à Fernanda pelo convite e estarmos juntos aqui, podendo conversar sobre um assunto tão importante, que é o Evangelho. E realmente a gente nota, não é? O quanto as pessoas, que a gente tem notado, o quanto as pessoas têm negligenciado, inclusive líderes de igreja. Nosso pastor Luiz André já orou, nós agradecemos. Eu queria ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17. A minha versão é a Revista Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a gente nota, né, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, essa ênfase que ele dá, que é o que nós vamos estar conversando um pouquinho com os irmãos. Eu vou adotar a mesma sistemática, mesmo porque a gente não consegue ver os irmãos. Se algum irmão levantar a mão, eu peço perdão, não consigo ver, porque eu só estou vendo aqui a minha tela. Então, vou fazer uma breve exposição e depois a gente abre para estar conversando com os amados aí. Evangelho é a marca 3 da igreja. O Evangelho. Evangelho, se a gente for procurar no dicionário, e mesmo nos recorrermos aí à internet, nós vamos encontrar alguns significados em comum. O primeiro deles é boas novas ou boas notícias. Na própria oração, o pastor Luiz André enfatizou isso aí, as boas novas ou as boas notícias. A origem da palavra vem do grego euangelion. Eu significa bom e angelion, mensagem. Mensagem boa, uma boa mensagem. Sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, ou seja, o Evangelho é a mensagem essencial da salvação. Na carta aos Romanos, esse texto que nós lemos, não é? Paulo define o Evangelho como o poder de Deus para salvar. Então, é o Evangelho que salva. O que vai salvar uma pessoa é o Evangelho, a ministração do Evangelho. Cristo, até na última quarta-feira nós discutimos um pouco, né? O culto cristocêntrico. Cristo realmente ele precisa de ser o centro da igreja. E o autor da lição ele coloca uma frase muito interessante que eu fiz questão de mencionar e trazer aqui nessa noite para os queridos irmãos. Cristo é o centro da igreja
e o Evangelho o centro da mensagem cristã. Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, resumidamente dos versos 1 ao 6. E aqui nós vamos ver, que é um ponto muito importante, como que está sendo pregado hoje o Evangelho nas igrejas. O Evangelho, ele precisa estar presente nas mensagens, nos louvores e nas orações, que são os elementos essenciais do culto. Você não pode falar num culto se não houver uma mensagem, um louvor e uma oração. E todas precisam estar em concordância com a palavra de Deus. As nossas orações precisam de estar em concordância. Notem que no final nós sempre oramos em nome de Jesus, amém. Orar é levar os nossos problemas a Deus, é suplicar aos pés do Senhor. Orar é pedir a intercessão de Deus, porque nós somos pecadores. E a Bíblia até fala que nós sequer sabemos orar. Não fosse o Espírito Santo interceder por nós, as nossas orações realmente seriam em vão. Então a gente nota esses elementos do culto. A mensagem precisa de estar de acordo com a palavra de Deus. As letras dos cânticos precisam estar em conformidade com a Bíblia. E eu sei que isso aí, o pastor, o Christian, que estão à frente do Ministério de Louvor, levam isso muito a sério. Todo o cântico ali, toda a canção que a gente vai falar ali na igreja, que nós vamos cantar, passa por um crivo do pastor, do Christian, do Ministério de Louvor. Quando nós trazemos um pregador de fora, o pastor, desde o começo do ministério dele aqui no Mandaqui, ele adotou a seguinte postura: alguém conhece esse pastor? Será que o que ele fala está em conformidade? Então a gente sempre, o conselho espiritual, juntamente com o pastor Luiz André, agora com o pastor Renato e com o pastor Luizinho, nós sempre nos preocupamos com isso. Será que esse pastor, ele vai pregar de acordo com a palavra de Deus? Qual que é a linha teológica dele? Ele se baseia realmente no Evangelho? Então a gente precisa estar preocupado com isso. Cristo, como nós falamos, ele precisa ser o centro da mensagem bíblica. Os testemunhos, eles são importantes. Entretanto, a mensagem não se pode resumir, em hipótese alguma, às experiências de vida do pregador. Nós já vimos e já ouvimos pessoas que sobem no púlpito e falam tão somente da sua experiência de vida. Leem um texto e não meditam sobre o texto, fogem do texto. Em seguida, eles vão falando das suas experiências, do que eles fizeram na vida, como que era, como ele se casou, como ele não se casou. Isso não é relevante na mensagem bíblica. A mensagem bíblica, ela precisa estar fidelizada, fiel. Vai ser lido um texto, a gente precisamos de conferir se esse texto lido está realmente de acordo com a palavra de Deus. Qual é o contexto do texto? Qual é a aplicação prática do texto? A gente precisa tomar muito cuidado para não acrescentar nada e não tirar nada. Eu costumo dizer, meu irmão e minha irmã, subir num púlpito para você pregar, dar uma aula, é muito diferente de você dar uma aula na vida secular. Aqui o compromisso é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Não que no mundo secular não seja. Eu dei aula durante muitos anos na minha vida secular e ainda continuo dando aula. Mas na igreja, para dar aula, a gente precisa de estar orando, a gente precisa de pedir para o Espírito Santo: ó Espírito Santo, esteja comigo, ó Deus, esteja presente, ó Jesus, que eu não venha falar nada que não esteja de acordo com a tua vontade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente vai pegar um microfone ali no púlpito para dar uma aula, para a gente ficar falando das nossas experiências de vida. As palavras, elas voam ao vento. A palavra de Deus não, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ao ponto de separar a alma do espírito, a medula dos ossos. Ela é que penetra, ela é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E quando nós estamos na assistência, quando nós estamos ali sentados nos bancos, ou agora nos nossos lares, nós sabemos se a palavra ela é ungida ou se ela não é. Se a palavra vem de Deus
ou se vem tão somente do coração do pregador. Precisamos tomar muito cuidado. Você pode dar uma excelente aula na vida secular, mas você pode dar uma aula só transmitindo meros conhecimentos, sem a unção, sem o temor de Deus, sem o temor das Escrituras, deixando Cristo do lado. A gente precisa tomar muito cuidado. O autor da revista, ele nos adverte sobre algumas mensagens parciais do Evangelho. Eu ouvi, há cerca de alguns anos, pastores pregando a teologia universalista da salvação, ou seja, ninguém vai para o inferno não existe. O inferno foi uma invenção do ser humano, dizendo que todos seriam salvos, todas as pessoas seriam salvas. Baseavam ali no texto, Deus é amor, Deus ama todas as pessoas. Por Deus ser amor, ele não vai mandar ninguém para o inferno. Isso não é verdade. A Bíblia fala do paraíso, mas fala também do inferno. Fala do seio de Abraão e fala também do inferno. A gente precisa tomar muito cuidado com essas meia-verdades, com esses meio-evangelhos. Frases também, como Jesus já fez a parte dele, precisamos fazer. Não condiz também com a realidade. O sacrifício de Jesus, meus queridos, ele foi completo ali. Nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação. A salvação é graça. E eu quero ler para vocês Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Efésios 2, versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Fé é graça, ela vem pela graça. Fé, ela vem pela graça. É um favor, a graça é um favor imerecido, nós não merecíamos. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos fazer mais algumas coisas para obter a salvação. Não. Nós estamos falando aqui de salvação e depois eu vou dar uma diferenciação entre salvação e santificação. A salvação foi feita, ela é completa ali na cruz do Calvário. Jesus pregou ali na cruz os meus pecados e os seus pecados. Pregou os pecados de toda a humanidade. O sacrifício dele ali foi completo. Sacrifício completo na cruz. O ponto 1 da nossa lição vai falar um aspecto importante. O Evangelho e você. Mark Dever, Deus, homem, Cristo e a resposta. Essa estrutura que eu fiz na aula, meus queridos, eu já passei para o pastor Renato. Depois, aqueles que se interessarem, está à disposição. A gente pode mandar para cada um de vocês também. Mark resumiu Deus, homem, Cristo e resposta. Deus, quem é o seu Deus? Eu me lembro muito bem de um exemplo que um pastor deu para nós na igreja. Ele disse que havia pegado hoje um aplicativo, na época era um táxi, né? E ele falou que ele era pastor, e o motorista falou, não, mas eu também acredito em Deus. Aí ele perguntou, mas quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você acredita? Essa é uma grande diferenciação. Muitas pessoas aí no mundo têm muitos deuses. O Deus que nós cremos é Yahvé, é Jeová, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Criador do homem é o Deus trino, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Deus que nós cremos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter essa consciência de que existe essa diferenciação. A pessoa pode falar assim, não, mas eu já acredito em Deus. Aproveite um pouquinho o diálogo com ele, mas quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você acredita? Quem é esse Deus? Então é muito importante a gente ter isso, né? E o autor da revista, ele aborda muito bem esse tópico. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós homens agora, os homens, nós somos pecadores por natureza e por escolha. Todos nós somos pecadores. Mesmo depois de salvos, infelizmente, nós continuamos pecando.
não damos, às vezes, os bons exemplos que gostaríamos de dar. Eu falo para os irmãos, eu me impressiono muito com o apóstolo Paulo. Ele chega ao ponto de afirmar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que maravilha quando a gente pode dizer num púlpito isso. Olha, você pode imitar, seguir o pastor, seguir o presbítero, seguir o diácono, seguir aquele irmãozinho, porque ele realmente é um verdadeiro exemplo. Isso, às vezes, a gente vê muito no culto fúnebre, né? O testemunho da família, o testemunho das pessoas, ou, por outro lado, o silêncio da família, o silêncio das pessoas. Nós somos pecadores, nós necessitamos da salvação, todos nós. Eu necessito, o meu filho necessita, o meu amigo necessita, o meu irmão necessita, o meu chefe necessita. Aí eu gosto muito desse versículo, meus irmãos, e toda vez que eu tenho oportunidade, mesmo nas redes sociais, eu procuro escrevê-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo, é um Deus que ama todas as pessoas. Ele me ama, ele te ama. Ele vê todo o nosso sofrimento, ele vê tudo o que nós estamos passando. Deus, ele está presente, ele não está distante ali no céu. Ele está caminhando comigo, ele está caminhando com você. Ele está agora nos leitos de hospitais, nos leitos de UTI. Ele está caminhando na minha sala, na sua sala. Está caminhando pelas igrejas aí que estão eventualmente abertas, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que gera a salvação. Ele amou o mundo de tal maneira, Deus nos deu. Pela graça sois salvos. E eu coloquei esse texto que eu gosto muito também, que é Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso confessar a Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus mudou a minha vida. Eu um dia entreguei a minha vida para Jesus. Ele mudou a minha vida. Esse é o evangelho que eu levo, o evangelho da salvação, um evangelho que renova, um evangelho que restaura, um evangelho que transforma vidas, um evangelho que transforma a vida das pessoas. Esse é o evangelho que nós precisamos levar. Mas Jesus também nos adverte. A Bíblia nos adverte, Deus nos adverte. É preciso que haja arrependimento. A mensagem de Jesus foi muito clara ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele enfatizava muito: arrependei-vos. A pregação de João Batista, citada pelo pastor Renato e pelo pastor Luiz André na última quarta-feira, era uma mensagem de arrependimento. Significa uma mudança de rumo, que a gente chama do processo de santificação. Nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, e a partir dali, a nossa vida vai mudando, o nosso comportamento vai mudando. Aquilo que a gente fazia, a gente agora já não faz mais. Aquilo que alegrava o nosso coração, hoje já não alegra mais. Nós temos outras coisas que alegram, que preenchem, que nos dê paz, que nos dá a paz. É esse evangelho. Eu tinha muita dificuldade, porque eu venho do catolicismo. Quando alguém falava assim, olha, você precisa de ser santo, eu falava, como que eu vou ser santo? Como que eu vou chegar aos pés? Porque a minha visão de santo era a visão dos santos da Igreja Católica, não é? Como que eu vou chegar aos pés dessas pessoas que dedicaram as suas vidas? Mas santo na Bíblia significa separado, é aquele povo separado. É quando nós temos coragem de entrar numa festa, todos estão bebendo ali bebida alcoólica, a gente fala, não, eu não vou beber uma bebida alcoólica, eu quero um refrigerante, eu quero uma água. Ali as pessoas vão olhar para você, poxa, mas você bebia tanto, agora você não bebe mais? Não, eu não bebo. Eu procuro dar um bom testemunho, procuro dar um bom exemplo para as pessoas. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Poxa, mas a gente nós falávamos palavrão, nós criticávamos as pessoas. Não, eu não participo mais disso. Meu coração se alegra em outras coisas. A minha visão está hoje focada em outras coisas. Eu não julgo mais as pessoas como eu julgava antes. É o processo de santificação. Infelizmente, eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, eu posso continuar
com a minha vida, eu não preciso mudar nada na minha vida. O meu pastor me autorizou a continuar praticando todos os atos da minha vida. Isso não existe. O evangelho, há uma mudança de vida, há uma transformação. Há uma transformação. As pessoas nos veem diferentes, porque o nosso falar é diferente, o nosso agir é diferente, né? Quando somos estudantes, nós não vamos colar porque a cola não é certa. Então a gente vai mudando muito a nossa postura e vamos ser muito julgados por isso. As pessoas vão nos julgar muito por isso. Um jovem, às vezes, com 20 anos, ele já sabe de tudo. Um jovem com 26 anos, com mestrado, ele já acha que sabe de tudo. Com doutorado, ele já se acha um semideus. Ai, os diplomas na parede. Ai, os diplomas na parede. Deviam de retratar a mudança de vida. Tantas pessoas que oram com humildade, oram sem o português correto. Mas a gente vê a oração daquela irmãzinha com tanta unção. E a oração daqueles letrados, com tanta carnalidade. A gente vê, porque sabe que o testemunho de vida dele não é nada daquilo. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação é para todos os homens. Nós excluímos algumas pessoas, nós achamos, bom, fulano não pode alcançar a salvação, ciclano jamais. A salvação é para aqueles que têm uma vida correta, que são mais certos. Nós não podemos limitar a salvação, é pela graça, meus irmãos. É para todos. Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. A culpa do meu pecado e do seu pecado foi colocada sobre ele. Uns pecaram mais, outros pecaram menos, mas todos nós somos pecadores, o homem é pecador e precisa ter um encontro com Jesus. Jesus aplacou a ira de Deus ali na cruz. Mais que perdoados, nós somos justificados. A condenação que estava sobre nós, quando nós aceitamos a Jesus, Deus, ele nos justifica. Éramos para ser condenados, agora somos chamados filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus, filhos de Deus. Fomos cobertos pela justiça perfeita de Deus. Assim, Deus nos vê agora como filhos. Era para sermos condenados, mas ele nos perdoou e justificou. Isso resume bem o evangelho em seu aspecto pessoal. Mas caminhando um pouco mais, o ponto 2 da nossa lição vai nos falar sobre o evangelho e a igreja. O evangelho não é individualista, apenas para uma pessoa. Precisamos entender o evangelho de forma comunitária e na visão ainda maior, a humanidade, sem excluir ninguém. Quando eu estava preparando desta lição, eu me lembrei muito do livro do profeta Jonas, de Jonas. A grande lição de Deus para o profeta. Jonas vai pregar lá em Nínive. O exército ninivita, o povo ninivita era um povo tremendamente cruel. Um exército maldoso, cruel, matava as pessoas, esfolava as pessoas vivas. E Deus fala, Jonas, vai lá pregar em Nínive. Se Deus me mandasse hoje, mandasse você para determinados lugares, talvez nós faríamos como Jonas. Mas, Senhor, será que é para eu pregar mesmo? A casa de detenção, eu me lembro bem que ela tinha um pavilhão ali que era dos excluídos. Ninguém queria chegar nem perto. Eu imagino Deus falando para mim, ó, vai lá e pregue para aquele pavilhão. Estupradores, assassinos. Eu ia falar, mas Senhor, pregar para aquelas pessoas ali na casa de detenção, nós teríamos a mesma dificuldade, meus irmãos, que o profeta Jonas. Pregar para algumas pessoas, pregar para alguns locais, nós achamos muito difícil. Nós achamos muito difícil. E ali no livro nós vamos ver o amor de Deus pelos ninivitas. E a mensagem simplista de Jonas. E ainda 40 dias e Nínive será destruída. E ainda 40 dias Nínive será destruída.
ele percorria a cidade dizendo isso, subiu ao monte para ver a ira de Deus descer como fogo dos céus e consumir ali as pessoas. E nós sabemos bem a história. Deus mandou uma planta para dar conforto ali para Jonas naquele sol escaldante. No dia a planta morre, no dia a planta nasce, no dia seguinte a planta morre. E a ira de Jonas é uma ira terrível. Jonas fica tremendamente irado. Aí a resposta de Deus é a grande lição para Jonas, e certamente nessa noite é para mim e para você. Jonas, ali morreram, né? Jonas, não teria eu. Deixa eu ler aqui o texto que eu deixei até aberto. Olha a palavra de Deus. E não hei eu, Jonas, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha o amor de Deus, meus irmãos. Olha o amor de Deus. Alguns afirmam que esses 120 mil homens poderiam se referir a 120 mil crianças que estavam ali, que nunca foram para a guerra, as mulheres dos soldados que nunca foram para a guerra, aos idosos que estavam lá em Nínive, que nunca foram para a guerra. Mas Jonas colocou todos num único local. Colocou Nínive num único local e todos num único local, como se ali não houvesse pessoas que necessitariam ou que necessitavam da salvação. E para surpresa dele, eu costumo dizer que Jonas foi o profeta de maior sucesso. Toda a cidade se converteu. Do rei aos mais novos ali. Todos se vestiram de pano de sacos. Todos jogaram cinza na cabeça. Todos se arrependeram. É a lição de Deus para mim e para você. É a lição de Deus para o profeta Jonas. Precisamos ter misericórdia das pessoas. Precisamos aprender que todos, Deus amou todas as pessoas e todos podem ser salvos, todos podem mudar de vida, todos devem ter uma chance. Eu cito bem um exemplo muito dos nossos dias atuais, do goleiro Bruno lá do Flamengo. Ele usa a seguinte frase: o poder judiciário me absolveu, mas a sociedade ainda me condena. Olha que interessante, eu já cumpri a pena. Desculpa, eu vou refazer a frase, não é? Ele já cumpriu a pena ali pelo judiciário, né? Já cumpri a minha pena, mas a sociedade não me perdoa. Então é muito interessante essa colocação. Será que eu e você nós conseguiríamos, se fôssemos dirigentes de um time, contratá-lo para ali treinar algum goleiro, né? Treinar ali? Difícil. Será que nós cederíamos também à pressão? E Deus amou todas as pessoas, mas eu e você, nós excluímos algumas pessoas do Evangelho. E Deus não exclui ninguém. Nesse sentido, o Evangelho, a igreja também, ele faz 4 tópicos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. A criação. Deus Trino criou um mundo perfeito e abençoado, meus irmãos. O equilíbrio do meio ambiente, quando a gente olha hoje, é impressionante. Você vê o meio ambiente todo equilibrado. Quem desequilibra o meio ambiente é o ser humano. O Jardim do Éden era algo maravilhoso, nada comparável aos locais lindíssimos que nós conhecemos, ainda que por fotos, ou que fomos ali pessoalmente. É maravilhoso, mas houve a queda, o pecado, e assim nós vivemos até o dia de hoje. Deus amou tanto o mundo, a humanidade, que mandou o seu único filho para a remissão dos nossos pecados. A vitória de Jesus na cruz foi completa, e o livro de Apocalipse retrata a vitória final do nosso Senhor e Salvador, a minha vitória e a sua vitória. Deus, ele criou tudo perfeito, mas o pecado entra no coração do homem. O inimigo das nossas almas leva o homem a pecar ali no Jardim do Éden. E é interessante a reação de Adão, não é? Quando Deus pergunta, ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Nós não assumimos sequer as nossas culpas. Nós não assumimos os nossos erros. É difícil você ver, eu acho muito bonito, você vê pessoas falarem: não, eu errei. Eu errei. Eu errei. Isso é muito importante.
Isso muda as pessoas. É a forma, é o primeiro passo de você começar a ser curado, de você sarar. As implicações do evangelho para a vida da igreja. O evangelho precisa ser preservado. E eu e você precisamos lutar por isso. Ver a ministração de acordo com a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com fidelidade à palavra. Confira se aquilo que o pregador está falando, se aquilo que o professor está falando está de acordo com a palavra de Deus. Sem o evangelho, não temos pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro. Sem o evangelho, a igreja não tem nada a dizer. Pastores e membros devem preservar pelo evangelho. A mensagem deve estar de acordo com a palavra de Deus. O evangelho distingue a igreja do mundo. A ministração, as letras dos hinos e cânticos espirituais. A igreja transforma o mundo e não se conforma com o mundo. A igreja ensina a perdoar e a amar. A igreja também ensina a ser misericordioso. A igreja ensina, que é uma marca da igreja do Mandaqui, que quando entra um visitante, a gente o receba muito bem, não importa quem seja, não importa se é um morador de rua, e tivemos muitos nos nossos bancos. Eu posso testificar aqui para vocês, não vi ninguém excluindo essas pessoas, muito pelo contrário. No final do culto, ainda a pessoa era levada ali para baixo, dava um lanche para a pessoa, dava um suco para a pessoa, e a pessoa era despedida com a palavra de Deus, e era despedida ainda com a questão aí natural, né? A fome que a pessoa tinha ali ainda era saciada. Então a gente via isso, uma marca da nossa igreja. Se removermos a cruz do nosso culto, vamos apresentar ao mundo algo que não salva e, portanto, não representa, de forma alguma, de maneira alguma, as boas novas. Eu quero concluir com vocês, meus queridos, essa singela mensagem. Sem o evangelho não temos uma igreja verdadeira. Precisamos conhecer, preservar e proclamar o evangelho. E aqui é um desafio do autor da revista. Se alguém te perguntar em 1 minuto o que é o evangelho, eu grifei aqui em frases, numa frase, o que ele colocou, que nós concordamos plenamente. O evangelho são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário por mim e por você, em favor dos pecadores, e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. Amém, meus queridos? Que Deus possa estar aí nos abençoando, que Deus possa estar tocando o meu coração e o seu coração. Estamos retornando aí. Passo a palavra aí para o pastor Renato, para a Fernanda, que acho que eles vão estar dirigindo essa parte. Eu também estou à plena disposição. Humildemente, se houver alguma pergunta também, nós estamos à plena disposição. Alguém quiser fazer alguma colocação. Mas queria passar primeiramente ao pastor Renato e à Fernanda, não é? Pastor? Obrigada, Valdir. Obrigada pela dedicação aí no preparo desse estudo. Deus continue te abençoando, tá bom? Agora é aquela hora, meus irmãos, que a gente pode falar. Algum irmão gostaria de contribuir, de falar, de acrescentar alguma coisa, de não concordar com o que foi falado nessa noite. Esse é o momento da gente interagir um pouquinho, tá bom? Perguntar, dúvidas. Eu quero fazer um comentário sobre essa aula de hoje. Ficou borbulhando aqui na minha cabeça essa questão de ser uma marca da igreja saudável, a ministração do evangelho tal como ele é. E o que a gente tem assistido acontecer nas igrejas que são abertas por conveniência e em que se prega somente a parte do evangelho que me interessa. E aí existe toda uma aceitação de uma série de coisas que a gente sabe que não são corretas ou não são convenientes, então só a parte do Jesus é amor e a questão da justiça fica de lado, né? Em que medida isso tem prejudicado a propagação do verdadeiro evangelho no mundo, né?
e de que forma a gente precisa cuidar disso. Não é bem uma pergunta, né? É só o que ficou me incomodando esse tempo todo, porque muitas vezes eu converso aqui em casa com o Edu sobre essa questão. Ah, mas na minha igreja pode isso, na sua igreja pode isso, mas porque falta esse pedaço do evangelho. Lá não se fala isso? Em nenhum momento se fala disso, só se fala do Jesus é amor, Jesus é bonzinho, Jesus é isso e aquilo, né? Só essa parte. Então, assim, para a gente ficar atento com a questão da justiça também, né? Era só isso. Bom, irmã, Posso falar? assim, por favor, posso só responder? Ela fez uma colocação, posso só responder, Queiroz, um segundinho antes? Pois não. Imagina. Yara, o que a gente tem notado realmente, algumas igrejas, a gente sempre discute muito isso no conselho espiritual. Para você completar igrejas, encher igrejas, depende da mensagem que você vai dar, você consegue lotar os bancos das igrejas. Mas nós temos um compromisso de pregar o evangelho genuíno. O evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que renova, mas o evangelho que também fala do céu e do inferno, que fala que se nós continuarmos no pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Jesus ilustrou muito, não é, a questão do pastor e das ovelhas. Se a ovelha ela está próxima do pastor, ela está protegida. Quando a igreja ela se desgarra do rebanho, ela fica suscetível aos lobos, às investidas, e assim é com as nossas vidas. Quando a gente se afasta de Deus, nós ficamos sujeitos ao pecado, ao mundo, ao adultério, a uma série de coisas que podem nos prejudicar e nos afastar. Aí eu posso falar para a irmã, a gente vê assim as pessoas às vezes voltando para a igreja, não é? Com tanto sofrimento, com tantas marcas, com tanta dor, com tanto choro. Nós pregamos um evangelho, que Deus, ele pode curar as pessoas. Eu creio em milagres, mas eu também creio na soberania de Deus. Eu creio também na soberania de Deus. Eu orei, 29 anos médica, e eu pedi muito para Deus, Senhor, que ela possa se curar e eu possa levar o evangelho para ele e para toda a família. A vontade de Deus não foi essa. A vontade de Deus foi de levá-la. E a mim, coube simplesmente entender, Senhor, eu sei que foi a tua vontade. E não desistir. Não foi por isso que eu desisti de pregar para ele. Continuo pregando para ele. Continuo levando para ele um Deus que consola, um Deus que conforta, mas é um Deus também que não responde positivamente todas as nossas petições. Eu já tive não de Deus, e sei que você já teve não também de Deus. Por isso que é importante a gente pregar esse evangelho completo, que é de Gênesis a Apocalipse. Um evangelho que salva, que restaura, mas um evangelho também que aponta para os pecados das pessoas. Amém? Por favor, Queiroz. Obrigada. Não, o que eu queria falar, porque achei interessante que a senhora falou agora há pouco, é o seguinte, é que realmente não existe o evangelho, se ele não for transformador, ele realmente não está sendo um evangelho assim, genuíno. Porque o que a gente vê em grandes igrejas aí é aqueles shows assim, midiáticos, né? E ali a gente vê pouca coisa, tem até, eles falam, mas acontece que não dão tanta ênfase ao evangelho como teria que ser dado, porque isso não transforma as vidas. E a gente sente, quando a gente aceita Jesus dentro da a gente não pode ser a mesma pessoa, não tem condições. A gente começa a ver a vida por outra ótica. E você vê que você está sendo assim mais suave ao falar, você é mais respeitoso com as pessoas, até dentro de casa para responder para a esposa, para o filho, alguma coisa assim. Isso aí vai vindo para fora, entendeu? Aí as pessoas elas vão perceber que você tem que ter outra informação. Se não tiver, você está se enganando a si próprio, entendeu? Mas a Deus você não engana. Então, eu acho que o evangelho tem que ser transformador mesmo, entendeu? E é aquele negócio.
Deus é amor, mas acontece que ele também é justo. Entendeu? Se você faz alguma coisa errada, ele vai chegar e falar assim, não, está errado isso aqui. Aí ele vai dar aquela resposta que nem sempre você queria. Eu conheço muita gente que fala assim, eu vou naquela igreja e tal, mas no final da semana está enchendo, desculpe o termo, né? Enchendo assim a cara no bar, entendeu? Aí não é um exemplo. Então ele pensa que ele está na igreja, que Deus salva todo mundo. Mas não é bem assim, entendeu? A gente tem que ter uma transformação, a gente poderia dar um exemplo, para a gente não denegrir o Evangelho de Cristo. É isso aí. Amém. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o evangelho, quando ele é pregado fora da palavra de Deus, a pessoa vai se frustrar com o tempo, Queiroz. Porque foi pregado, ela vai tentar viver lá fora e ver que não é aquilo. Quando você prega que você vai para a igreja, que a sua vida vai ser transformada, que você vai mudar, que você... Eu não quero fazer alusão aqui em nenhuma denominação, que eu não critico nenhuma denominação e nem tampouco nenhuma igreja. Mas o que eu quero dizer assim, você fala, olha, se você fizer isso, você vai subir na vida, você vai crescer, aí você vai lá fora e você vê que não é. O evangelho, quando ele é confrontado com a realidade, próprio Deus não permite que isso aconteça. Aí as pessoas se frustram, se afastam e não querem nunca mais nem ouvir falar de igreja. Olha como que é a coisa, não quer mais ouvir falar da igreja. Aí você fala, não, mas eu quero te trazer um Deus, que é um Deus salvador, um Deus verdadeiro, um Deus que te ama, um Deus que está do seu lado, um Deus que não vai te desamparar em nenhuma situação, mas é um Deus que também ele entende. Quando você tiver uma perda, ele entende. Porque ele viu, primeiro do que eu e você, ele viu o filho dele, o único filho dele, ser crucificado ali na cruz. Então ele sabe o que é um pai perder um filho. Deus sabe. Aliás, a gente precisa enfatizar, Jesus morreu sem pecado nenhum. A gente ouve até uma frase, eu ouvia muito essa frase, nem Jesus foi perfeito, ele não agradou a todos. Imagina, não é? É uma heresia, Jesus não teve nenhum pecado. Jesus não teve nenhum pecado, ele cumpriu tudo aquilo de Deus. Ele foi homem como eu e como você, ele sofreu as transgressões, sofreu as dores, teve ansiedade, teve angústia, chorou como eu choro, não é? Eu imagino Jesus se levantando algum dia que ele não estava tão bem, mas nem por isso ele descontou nas pessoas. Né? Tem dia que a gente não tem força para ler a palavra de Deus, tem dia que a gente não tem força para orar, tem dia que a gente só quer chorar, tem dia que a gente não tem força mesmo, isso acontece com todos nós. Não é sinal que você é um cristão fraco, é sinal que você é um cristão humano, que você sente, que você chora, que você às vezes não concorda com algumas coisas, mas você se submete à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muito embora, Queiroz, muitas vezes nós não a compreendemos. Eu posso aqui falar para o irmão e para todos os irmãos, muitas vezes eu não compreendo os desígnios de Deus na minha vida e na minha família, na vida de alguns amigos, mas nunca murmurei. Eu queria também só dar essa complementada. Não murmura quando você está passando por uma situação. Ora para Deus, se humilhando para Deus. Senhor, tu sabes a situação que eu estou passando, tu sabes o meu limite, tu sabes o meu choro. Apressa em me socorrer, ó Deus. Apressa em me socorrer. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Então, isso agrada muito o coração de Deus. Por isso que eu trouxe Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, mas não é só a boca, e em seu coração, olha o que Deus fala. Quem vê o coração do homem é Deus, mas eu e você queremos julgar, fulano é salvo, fulano não é salvo. Deus fala para mim e para você nessa noite, não julga ninguém. Quem vai ser salvo ou não é questão minha. Eu vou estar no trono branco. Eu não dei essa atribuição para nenhum discípulo, para nenhum profeta. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Mas nós ficamos nos preocupando demais. Sabe que fulano está salvo? Estou falando de irmãos da igreja. Fulano não está salvo, ele não teve uma mudança de vida. Meu irmão, a gente tem que entender que a salvação é de Deus. Se com a sua boca confessares, mas em seu coração creres. É o coração que Deus vê. Então a gente precisa preservar mesmo e primar por esse evangelho. Quando alguém vier falar para você, poxa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas eu vou levantar alegre, não. Isso não é literal. O choro pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um tempo, mas eu sei que Deus vai consolar o seu coração, Deus vai confortar o seu coração. Então, queria também aproveitar o belo apontamento do irmão
para fazer essa menção. Mas acho que já falei demais. Boa noite, gente. Eu acho que a pergunta da Yara, ela é muito pertinente, ou o comentário da Yara é muito pertinente quando a gente pensa nos resultados, né? Quais são os resultados na vida da igreja, na vida das igrejas, com a presença de igrejas que não apresentam o evangelho, né? Então, quando as igrejas que não apresentam o evangelho estão abarrotadas de gente, que estão sedentas, né? São pessoas que estão precisando, essa é a realidade. Então, as pessoas estão carentes, isso reflete a necessidade da apresentação do evangelho. E essas igrejas, geralmente, né, elas têm um poder monetário junto com elas, né? Então, elas estão na grande mídia, elas influenciam as demais igrejas, porque todos nós queremos que a igreja cresça, né? Por isso nós estamos estudando sobre saúde da igreja. Só que, por ser um evangelho, um pseudo-evangelho, um falso evangelho, a tendência das pregações e a tendência do movimento dessas igrejas é um movimento humanista. Então, é um movimento que coloca o homem no centro. Estou fazendo vínculo aí da aula da semana passada com a nossa aula de hoje. O homem no centro. O homem no centro faz com que a gente seja deuses de nós mesmos. Que nós queiramos todos os benefícios advindos desta terra, né? Então, uma fala que é muito recorrente, né? Se Deus é o rei dos reis, o dono do ouro e da prata, eu sou filho desse rei dos reis, eu sou súdito desse rei dos reis, então eu vou usufruir de todo o ouro e toda a prata que ele possui. Então, esse viés humanista faz com que a gente só olhe para nós mesmos, só olhe para as nossas necessidades e o nosso olhar seja completamente egocêntrico, egoísta. Né? Desta forma, a gente deixa de cumprir um dos aspectos fundamentais disso que a gente chama de cosmovisão cristã, que está apresentado aí na página 34 da revista, que o Valdir apresentou aí nos seus slides, né, criação, queda, redenção, consumação. Eu geralmente incluo um quinto item entre redenção e consumação, que é a missão. Entre a redenção e a consumação está o papel da igreja, o nosso papel e o nosso papel na missão. Então, quando o falso evangelho predomina no seio da igreja, esse falso evangelho nos desvia da missão. Então faz com que a gente só queira olhar para nós e deixe de olhar para o outro, de olhar para as necessidades do outro e de olhar para a carência do outro, a carência do mundo. O mundo está necessitado de Jesus Cristo. O mundo é um mundo caído. O mundo é um mundo depravado, numa linguagem mais calvinista aqui, né? É um mundo depravado, é um mundo que precisa do evangelho de Jesus Cristo. E nós temos em acesso, temos na nossa Bíblia, temos na nossa igreja e temos em nossas mãos a mensagem do evangelho, essa mensagem que é transformadora, que nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca no reino do amor de nosso Senhor. Então, eu acredito profundamente que o falso evangelho nos desvia da missão, da nossa essência como igreja, que é ser um agente de transformação, um agente de expansão do reino de Deus. Por isso eu gosto muito de ver o Pedro Vercelino está aí numa campanha, eu não sei com quem mais, falando aí sobre a grande narrativa bíblica, né, nas redes sociais, toda semana tem um post que é exatamente sobre esse ponto que o Valdir mencionou, criação, queda, redenção, missão e
consumação. Nós precisamos incluir a missão na nossa cosmovisão cristã, e isso só se dá a partir do evangelho. A gente precisa anunciar, porque as pessoas estão perdidas, e sem o evangelho, elas irão para o inferno. O Valdir mencionou bem claramente sobre isso. A Bíblia fala sobre o céu, e a Bíblia fala sobre o inferno, e nós gostaríamos que todos, porque é desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, foi Ele que diz, não é desejo do Pai Celeste que nenhum se perca. Então nós devemos incluir no nosso evangelho a proclamação àqueles que tanto necessitam, isto é, todos nós, o mundo necessita de Jesus Cristo. Amém. Quando a Yara estava falando também, eu me lembrei, eu até tinha anotado aqui na minha revista a questão do evangelho açucarado, né? Que é o que muitas igrejas pregam, né? A questão do evangelho somente você, né? Você nasceu para vencer, essa questão toda do homem no centro mesmo, né? Você nasceu para vencer, então você não nasceu para sofrer, então totalmente, o evangelho totalmente contraditório, né? Aí o pastor estava falando agora da questão da gente, quando as pessoas pensam, né, de herdar, eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, eu sou princesa, e eu sou herdeiro de todas as coisas, mas Romanos 8,17 diz que se somos filhos, somos também herdeiros, até aí tá certo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas também com ele herdaremos a glória, também sofreremos, padeceremos com ele. Então as pessoas esquecem dessa parte, né, do padecer, do sofrer com Cristo, e fica nessa parte do evangelho açucarado, e é por isso que muita gente se decepciona mesmo e continua aí como ovelha sem pastor, né, errante pelo mundo. Mas eu acho que a igreja, ela precisa ser uma igreja que prega o evangelho, né, e é o que o evangelho açucarado não faz, que é mostrar que nós somos miseráveis, pecadores, né, então nenhum homem que está no centro hoje, que quer ser o centro de todas as coisas, ele quer ouvir que ele é pecador, que ele erra, que ele é falho, que ele é um miserável, e que somente pela graça e pela misericórdia diária, a gente consegue puxar um ar e respirar no nosso pulmão, porque senão a gente está perdido. Ô Fê, acho que o Queiroz falou, o Valdir falou, e o Paulo acabou de escrever aí no chat, né, Deus é amor, mas é também justiça. É bom a gente lembrar que a justiça de Deus foi a ira de Deus e a justiça de Deus foi cravada na cruz em Jesus, no seu Filho. Muitas vezes a gente quer a justiça aos nossos olhos, né? Então quer que a ira de Deus possa sobrecair sobre os indivíduos, né? Eu estava passando hoje na rua, eu estava indo até a igreja com o Yuri, e eu ouvi uma conversa de uma mulher que estava vindo do lado ao contrário, ela estava gravando uma mensagem no WhatsApp, falando bem alto, né? E ela disse assim, eu orei para Deus que mande aquela pessoa para o inferno diretamente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que nação é essa? Que justiça é essa, né? É essa justiça que é a nossa justiça, é a vingança. Então a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Por isso é tão importante a gente anunciar o evangelho, né? Então os nossos pecados já foram pagos, nós precisamos crer nisso, para que o benefício da cruz seja abundante na nossa vida. Então as pessoas podem viver de forma livre, uma liberdade diferente do que a libertinagem pecaminosa que está sendo posta. Então Jesus, e é claro, aqueles que não creem em Cristo, padecerão no dia do juízo eterno, né? Então isso eu nunca te conheci, afaste de mim. E nós, os que cremos em Cristo, que os nossos pecados estão cravados na cruz, ouviremos de Jesus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, acabou, a justiça está feita. Então isso é muito salutar e muito importante da gente lembrar que a justiça de Deus é diferente da nossa, e a justiça de Deus já foi feita no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo. Pastor, não igual essa mulher, mas quando colocou para Deus pesar a mão sobre alguém, fala a verdade, vai falar que o senhor nunca fez isso, vai.
Os salmistas pediam para cortar a língua, né, dos adversários. Né? Fernanda, Acho que o Paulo Pontoni Oi. ia falar alguma coisa. opa, Ele levantou posso a falar mão. rapidinho? Quando eu falei aqui a respeito de Deus e amor, mas também a justiça, em Hebreus, eu sei que a justiça foi cravada ali na cruz, onde se riscou todo o sangue por mim e pela humanidade. Mas em Hebreus também fala a respeito, Hebreus 4, a partir do 12, em que ele fala que, ora, a vossa luta contra o pecado, ainda que não tenha resistido até o sangue, está esquecido da exortação, e que, como filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desamines quando ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Para disciplinar, então ele fala aqui a respeito de um filho de errado que ele também está corrigindo, não é? Então nós sabemos que Deus também é amor, mas ele também acerta o erro do filho. Amém? Amém. Agora que as igrejas não falam a respeito disso, só falam a respeito daquilo que interessa, isso acaba sendo anátema, né? E sofisma, somente naquilo que interessa para eles, no que puxa. Eu peço perdão porque minha bateria está 4% e acho que não vai dar para mim falar mais nada. Está travando tudo. Tá bom, Paulo. Nós vamos ter uma aula específica sobre disciplina, viu, Paulão? Se prepara. Amém. Fernanda, Prepara. Carrega o celular no dia. É bom. Oi, Está Queiroz. 4%. Aí. alô, Fernanda. Pode falar. Eu não sei se vocês conhecem, acho que conhecem, porque está aí na internet, aquele pastor de um projeto, o Projeto Lagoinha, que ele tem até em Orlando também, né? Ele tem aqui em Minas, né? Em Orlando, o André Valadão. Sim. Ele entregou uma mensagem muito interessante, que eu achei muito boa, que ele fala assim que hoje essas igrejas universalistas, eles têm medo de falar sobre pecado. Entendeu? Eles falam só coisas boas, mas o que é pecado, eles se calam, eles permitem. Entendeu? Então, com isso, aí acontece aquele evangelho açucarado, né? Acho que deve ser por aí, né? Acredito que sim. Mas, na verdade, nós fomos comissionados, né, meus irmãos? O próprio Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele deixou para nós, né, essa missão que o pastor falou, né, a questão da missão, da gente falar. E a revista também fala um pouquinho, né, sobre a gente estar atentos e cheios da palavra de Deus e conhecedores da palavra de Deus. Por isso é importante a gente estudar a palavra de Deus, né, da gente ter intimidade com as escrituras, para quando chegar alguém na nossa igreja lá, nem que seja um anjo, ele fala, né, um ser reluzente, ou alguém com a carteirinha lá de apóstolo e pregar alguma heresia, a gente ter a autoridade que o Senhor nos deu para levantar a mão e repreender. Meu irmão, você não está falando, isso não está de acordo com a palavra de Deus, né, para justamente não ser o amaldiçoado aí que o Paulo Pontoni acabou falando para nós, né. Mais alguém quer falar, meus irmãos, contribuir? Ô, Fernanda. Oi? Deixa eu só responder aí para o César. César, você está aí? César? Tô. Então, é que você está aqui, bem pertinho, velho, mas tô te é ouvindo. assim, ó. Quando sai algum assunto nessa colocação que você fez, é assim, taca fogo, Senhor, manda fogo. O problema é se o fogo vem do lado errado. Boa, taca fogo, Jesus. Boa, cara. Aí pode dar problema. Não, teve uma época que era queima ele, Jesus, queima ele, não era? Taca fogo, que se taca fogo eu saio correndo. Ainda bem que o Espírito Santo traduz nossas orações para Deus. Exato. Ainda bem. Glória a Deus que tem Espírito Santo, pastor.
Amém. Amém por isso, né? Graças à misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos todos os dias. Louvado seja o nosso Deus, que amor maravilhoso é esse. Porque tem dias que a gente olha para dentro da gente e a gente fala assim, Senhor, como é que o Senhor não consome, né? Como é que o Senhor não me consome? Como é que o Senhor me suporta? Mas o Senhor não nos olha com os olhos que nós olhamos, né, uns aos outros. Deus é todo misericórdia, Ele é todo graça, né? Ele é todo amor. E aí, eu só queria falar mais uma coisinha, porque eu achei interessante quando o irmão Valdir citou a questão dos presidiários, né? Dos que estão presos, a questão até do próprio Bruno, né? Que cometeu aquele crime. E às vezes a gente olha com o olho meio torto, né? E com tanto rancor no coração. Ou então, na época de eleição, né? A gente fica com as emoções tão afloradas, né? Pedindo para Deus botar fogo, né, em político A, em político B, e a gente esquece, né, que o Senhor olha para eles como olhou para nós, é o mesmo olhar, o nosso pecado e o pecado deles é o mesmo, e o Senhor olha para eles também com esse mesmo olhar que olhou para nós um dia, quando nos escolheu, quando estendeu a mão para nós, nos tirou de um lamaçal de pecado, e o Senhor, então, nos resgatou, né, e nos tornou justos aos seus olhos. Deus nos suporta porque Ele olha para nós e vê a justiça de Jesus na cruz, né, porque senão realmente seríamos consumidos mesmo, mas o amor de Deus é tão grande, e Ele é grande por esses também, pelos presidiários que cometeram crimes hediondos, que se arrependeram, e muitas pessoas julgam, né? Agora matou, agora virou crente. Não, o Senhor pode transformar, sim, aquela vida. Se o evangelho chegar naquele coração e for pregado, né, genuinamente, o Senhor pode transformar aquele coração e transformar o pior dos piores, dos bandidos, dos assassinos, dos estupradores, em um servo dele, sim, né? Quem somos nós para julgar? Ô Fê, a nossa igreja teve experiência, né, de alguns irmãos de fazerem capelania, né, no presídio aqui da Polícia Militar, que é aqui do nosso lado, né, nosso vizinho. E ali é um presídio tranquilo, né, assim, de questões, tem alguns ex-policiais ali, não sei se ex-policiais, Valdir, se eu falar alguma coisa equivocada, aí você me corrige, mas é um presídio, assim, sossegado da gente entrar, o coral da igreja foi lá, a gente cantou algumas vezes, né, no final do ano, em Páscoa e tal, então muito tranquilo da gente ir, mas a realidade prisional é assustadora, né, é um negócio que mexe com a gente. E eu estive muitas vezes com o Maciel, né, nós íamos quase todas as sextas-feiras, nós fomos acho que 3, 4 anos lá pregar o evangelho, e nos cultos, é incrível você perceber no coração de alguns daqueles presidiários, né, o desejo de conhecer a Deus, a busca pelo Senhor, né, o pedido de perdão pelos seus pecados, né, o arrependimento de perder a vida, né, perder a profissão, uma nobre profissão, né, uma profissão de uma carreira que pode ter uma carreira longínqua e de crescimento, né, e o evangelho, quando chega ali, transforma vidas mesmo, transforma realidades, e a gente acredita, né, e eu via algumas pessoas ali realmente transformadas pelo poder de Deus, gente crente, que está lá, pagando pelos seus pecados, e sendo alvo da justiça, né, a justiça sendo feita, e tá ali. Então, a realidade prisional, né, a realidade de Fundação Casa, é uma realidade terrível, mas o evangelho transforma vidas ali, sem dúvida alguma. Amém. É irresistível, né, pastor? É irresistível. Quando o Senhor toca no coração, o Espírito Santo toca no nosso coração, é irresistível. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Eu vou passar então agora para o pastor Renato, ele vai fazer o período de intercessão. Se algum irmão tiver mais algum pedido que lembrou agora, passa para o pastor Renato, tá bom? Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso, Senhor, onde podemos tratar
sobre o Evangelho santo e puro de Jesus Cristo, Senhor, o Evangelho genuíno que foi entregue ali com sangue precioso. É esse Evangelho que queremos viver, Senhor, é esse Evangelho que queremos estar presentes e anunciar, Senhor. Porque a Tua palavra também nos diz que é anátema aquele que pregar e anunciar outro Evangelho senão esse, ó Pai. Que possamos viver dignamente diante de Ti esse Evangelho e que as pessoas sejam tocadas e levadas à Tua presença, Senhor, pela manifestação do Espírito Santo, por meio das nossas bocas, das nossas atitudes, dos nossos procederes, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos entregar diante de Ti a vida do Newton, irmão da Clélia, que está com Covid, ou aparentemente está com Covid, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, que o Senhor possa dar orientação, Senhor, e saúde, para que ele saia dessa situação. Lembramos também na mesma situação do pastor Isaac, que já teve tantas perdas, Senhor, e passando por tantas dificuldades, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, e também trazer a cura para essa vida. Nós oramos pela família da Nilza, pedindo consolo, Senhor, para aquelas vidas, por essas perdas, Senhor, pelas dores, pelos sofrimentos, ó Pai, por tudo quanto eles têm passado nesse momento difícil. Lembramos da Karina, daquela jovem, Senhor, dos seus pais, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa trazer a cura, Senhor, mesmo quando nós olhamos para situações impossíveis, o Senhor é o Deus do impossível, e é nesse nome que nós oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja intercedendo também em favor da Estherzinha, de apenas 4 anos, Senhor, passando, Senhor, por uma necessidade de restauração grande da sua saúde, que o Senhor possa trazê-la para casa, Senhor, consolar ali, dar direção aos seus pais, ó Pai, visita a Andréia, visita a Dona Luísa Maciel, Senhor, pedimos consolo também pela Clélia, amiga da Núbia, também pela Miriam Damasceno, e também, essencialmente, Senhor, por todos os profissionais de saúde, nesse momento tão crítico que temos passado, Senhor, há tantas lutas, há tantas fraquezas, ó Pai, que o Senhor possa visitar cada um desses profissionais, dar-lhes força, dar-lhes direção, Senhor, e acima de tudo, saúde, para que eles possam vencer, Senhor, e serem usados por Ti nesse momento de dificuldade. Eu entrego os demais pedidos nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor recolha eles diante do Teu altar e responda conforme a Tua vontade, ó Pai, a Tua vontade plena, a Tua vontade santa, Senhor. Obrigado por essas escolas bíblicas, Senhor, que tem nos aproximado mais de Ti, mas também tem nos aproximado uns aos outros, mesmo à distância. Nós temos aqui falado, aberto os nossos corações. Eu tenho percebido, Senhor, que a Tua igreja tem crescido, Senhor, com esses estudos, e para isso é que nós criamos e desenvolvemos esse trabalho, Senhor, nesse formato, para que o Senhor fosse glorificado, para que a Tua palavra fosse pregada, para que nós crescêssemos, e mesmo à distância, o Senhor estivesse presente nas nossas casas, no nosso meio, cuidando das nossas aflições, dos nossos ais, das nossas dúvidas, dos nossos temores, Senhor, das nossas falhas, de todos os nossos pecados, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, visita cada casa agora, e seja com cada um, Senhor, nos dando a certeza de que quando nós reagimos e vivemos conforme o Teu Evangelho, nós somos abençoados, mesmo quando não aparece e não aparenta naquele momento, mas o Senhor sendo glorificado, os frutos virão no devido tempo. E não nos permita, como igreja cristã evangélica do Mandaqui, viver longe do Teu Evangelho, Senhor. Que tenhamos coragem de viver e pregar esse Evangelho santo, puro, em todo o tempo, Senhor. É o que eu Te peço, com perdão pelos meus pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha que coisa mais linda. Vamos falar de coisa boa agora, gente? De coisa gostosa. Olha aí, pessoal. A Luísa Andrezinha. Dá tchau, bebê. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Oi, Yuri. Ih, não Tudo põe isso. bem? Fala oi, filho. Oi! Dá tchau, bebê.
Tchau, Amaia. Tá sorrindo. Tchau, Amaia. Tchau. Tchau. Tem uma vovó e um vovô babando ali embaixo na tela. Pois é. Vó? Já se fala com eles, tá? Meus irmãos, então, boa noite. Para os irmãos que quiserem já sair, se alguém quiser falar mais uma coisa, a gente está por aqui. Luciana, depois do seu pedido lá, a gente vai orar, tá bom? Deus abençoe, Deus viu? abençoe todos vocês. Aqui o Paulo ficou segurando e me escreveu. Mas acho que os irmãos já sabem do meu problema, né? Então, eu creio que no agir do Senhor, e estou muito feliz de ter me reaproximado de vocês. Amém. Isso, essa hora de dificuldade é o que foi ministrado hoje, né? A gente erra muito, a gente peca, somos só falhos e pecadores, né? Mas eu creio no agir do Senhor. Eu não estou aqui barganhando com Deus, de verdade eu me arrependo, me culpo por muitas coisas, mas eu creio no agir do Senhor para com a minha família, a restauração. Eu peço a Deus que restaure a minha família e que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Amém. Ele é que sabe o que eu estou passando por toda essa situação e eu já falei muito com ele, estou nas mãos dele, a minha família. Amém. Mas eu peço para que a minha família não sofra pelos erros que eu cometi na minha vida. É a minha petição ao Senhor. Amém. Me arrependo de verdade, não tenho vergonha de dizer isso aos irmãos. Eu estou num período de oração já de 4 anos e agora vem uma situação pior, né? Pior, mas muito mais difícil, né? Que eu estou enfrentando, mas eu tenho um Deus que tudo pode. Eu creio nele. Amém. Amém, Luciane. O nosso Deus é um Deus de restauração. Irmãos, agradeço ao pastor o convite. Pastor, muito obrigado. Agradeço a irmã, todos os irmãos, ao presbítero Valdir, que é uma bênção para a gente, é maravilhoso. Eu amo de paixão. As Cíntia, sabe? São pessoas maravilhosas na vida da gente. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Muito bom. Oração pelo Vitor, meu filho, depressão, pela Isadora, que estamos passando alguns problemas difíceis aqui, mas eu creio no agir do Senhor. E agradeço aos irmãos e louvo a Deus pela vida de todos vocês. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Vocês são muito bem-vindos, viu, Luciane, Paulo? Casa é de vocês. Amamos Obrigado vocês. pelo convite. Estamos juntos. Obrigado pela mensagem aí, viu, irmão? Deus abençoe a tua Obrigado, vida. meu pastor. Deus abençoe a todos vocês. Todos os pastores. Obrigado, pastor Renato. Amém. Deus abençoe todos vocês aí, viu? Obrigada. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, irmão. Boa noite a todos.